Oi pessoal, vamos continuar as nossas aulas de gramática, hoje com a aula 11, na verdade o capítulo 11, aula 2. Eu fiz essa divisão do capítulo porque são muitas regras, ele é um pouco extenso e achei que ficaria melhor para vocês entenderem o conteúdo. Então vamos lá, nós estamos estudando regência verbal. Nesta aula vamos ver os verbos que mudam de regência com a mudança de significado. Começaremos aí pelo verbo agradar. O verbo agradar é transitivo direto no sentido de fazer carinho, mimar ou acariciar. Observem o exemplo. A mãe agradava o bebê. A mãe acariciava o bebê. Nós temos aí o verbo agradar sendo transitivo direto, pedindo um complemento sem preposição. E o complemento é o objeto direto. O verbo agradar pode ser também indireto, transitivo indireto, e requer a preposição a na acepção de contentar ou satisfazer. Observem, o filme agradou ao público. Nós temos o verbo agradar no sentido de satisfazer. O filme satisfez ao público. Neste sentido, o verbo agradar é considerado um verbo transitivo indireto, pedindo ou exigindo um complemento com preposição, que é ali o complemento, neste caso, ao público, certo? Nós temos a preposição a, mais o artigo o, que faz referência ao substantivo público. O verbo aspirar é transitivo direto, no sentido de cheirar, inalar, sorver. Exemplo, aspiramos aquela suave fragrância. Seria inalamos, cheiramos aquela suave fragrância. Então eu tenho o verbo aspirar sendo transitivo direto, exigindo aí um complemento sem preposição. O verbo aspirar é transitivo indireto e exige a preposição a no sentido de almejar ou desejar. Exemplo, aspiro a uma vida nova, almejo a uma vida nova. No sentido de almejar e desejar, o verbo aspirar é transitivo indireto, exige complemento com preposição, e a preposição regida pelo verbo é a preposição a. O verbo assistir, via de regra, é considerado transitivo direto, no sentido de prestar assistência, ajudar, socorrer. Exemplo, o médico assistiu o paciente. O verbo assistir, no sentido de prestar assistência, ajudar e socorrer, é transitivo direto. Exige complemento, mas é um complemento sem preposição. Por isso, o seu complemento é chamado de objeto direto. O verbo assistir pode ser também transitivo indireto, nos sentidos de caber, competir e de ver ou presenciar. Exemplos, assiste ao acusado esse direito. Cabe ao acusado esse direito. Nós temos o verbo assistir sendo transitivo indireto, exigindo a preposição a, com o objeto indireto ao acusado e o sujeito esse direito. Ontem assisti a uma apresentação musical. Ontem presenciei a uma apresentação musical. Então o verbo no sentido de presenciar ou ver é verbo transitivo indireto e exige um complemento com preposição. O verbo assistir, apesar de pouco usado na acepção de morar ou residir, ele é intransitivo, sendo acompanhado de adjunto adverbial de lugar com a preposição em. Observem, ele assiste em Florianópolis, ele reside em Florianópolis. Então eu tenho o verbo assistir, sendo aí intransitivo, mas acompanhado de adjunto adverbial de lugar, seguido da preposição em. O verbo chamar é transitivo direto, no sentido de convocar, mandar e vir. Exemplo, o técnico chamou a equipe, O técnico convocou a equipe. Então, tem o verbo chamar sendo transitivo direto. Exige complemento, mas complemento sem preposição, que é chamado de objeto direto.
Houve aí um erro de digitação, tá, gente? Mas ali o verbo é chamar. E a equipe é o objeto direto. Foi apenas um erro de digitação. O verbo chamar, nos sentidos de dar nome, apelidar e de taxar, pode ser usado como transitivo direto ou indireto, ocorrendo aí predicativo do objeto, o qual pode vir ou não introduzido pela preposição de. Observem os exemplos. Chamei-os de preguiçosos ou chamei-os preguiçosos. Eu tenho aí o verbo chamar no sentido de dar nome, de apelidar ou de taxar, usado aí como transitivo direto, não é assim? O seu complemento é o pronome oblíquo átono o, e o predicativo do objeto é preguiçosos, que é aí a caracterização do objeto. Chamei-lhes de preguiçosos ou chamei-lhes preguiçosos. Eu tenho o verbo chamar no sentido de taxar, apelidar ou dar nome. O pronome oblíquo átono, lhes, que é o objeto indireto, pode vir com a preposição de ou não, e o predicativo do objeto, que é a característica do objeto indireto. O verbo custar é intransitivo ou transitivo indireto, com sujeito oracional, que é o sujeito composto aí, né, por uma oração, que corresponde, na verdade, a uma oração. Esta oração é uma oração infinitiva, porque o verbo está no infinitivo. E o verbo custar tem que significar ser difícil, para que ele seja intransitivo ou transitivo indireto. Observem, custou-lhe acordar tão cedo no feriado. Nós temos aí o verbo custar sendo transitivo indireto, o pronome oblíquo átono lhe, né, como o objeto indireto, e o sujeito oracional, que é acordar tão cedo no feriado, porque nós temos uma oração infinitiva. Observem lá o verbo acordar no infinitivo. O verbo custar é transitivo direto ou transitivo direto e indireto, exigindo a preposição a, quando na acepção de ter valor de. Observem, o automóvel custou muito dinheiro. Eu tenho o verbo custar no sentido de ter valor de, sendo transitivo direto, porque exige um complemento, mas um complemento sem preposição, que é o objeto direto. O automóvel custou-me muito dinheiro. Eu tenho o verbo custar no sentido de ter valor, seguido aí do pronome oblíquo átono me, que é o objeto indireto. E o seu objeto direto é muito dinheiro. Então, neste caso, o verbo custar é um verbo transitivo direto e indireto. Exige dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. O verbo implicar é verbo transitivo direto, no sentido de acarretar, resultar, trazer como consequência. Observem o exemplo. Essa escolha implica algumas renúncias. Essa escolha acarreta algumas renúncias. Então, o verbo implicar é um verbo transitivo direto, porque exige complemento, mas é um complemento sem preposição. O complemento é algumas renúncias, que é o objeto direto. Implicar é transitivo direto e indireto, no sentido de envolver alguém em complicação ou embaraço, ou envolver-se em algo, regendo a preposição em. Exemplo, a delação implicou na fraude. O sentido aí do verbo implicar é envolver alguém em complicação ou embaraço, ou envolver-se em algo. Então, nós temos aí o verbo implicar sendo transitivo direto e indireto, certo? O objeto direto é o pronome oblíquo átono o, e o objeto indireto é na fraude. Observem que a preposição na é a contração da preposição em mais o artigo a. O verbo implicar é transitivo indireto e requer a preposição com, no sentido de demonstrar implicância com alguém ou mostrar antipatia por alguém. Exemplo, ela implicava com a nova funcionária.
eu tenho aí o sentido de demonstrar implicância com alguém. Por isso, o verbo implicar nesta oração é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição com, e o seu complemento aí é o objeto indireto. O verbo precisar é transitivo direto ou direto e indireto, regendo a preposição a, no sentido de determinar, indicar com exatidão, tornar preciso. Exemplo, a testemunha precisou, ou seja, indicou com exatidão o local do crime. As autoridades policiais, então precisou algo a alguém. Eu tenho o verbo precisar sendo transitivo direto e indireto, não é? Por quê? Porque traz um objeto direto e um objeto indireto. Ficou cortada ali a imagem, tá, gente? Mas ele é verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque exige dois complementos. Um complemento sem preposição, que é aqui o local do crime, e um complemento com preposição, que apresenta aqui a preposição a. O verbo precisar é transitivo direto e exige a preposição de no sentido de necessitar. É transitivo indireto e exige a preposição de no sentido de necessitar. Exemplo, precisamos de sua ajuda. Necessitamos de sua ajuda. Quem precisa de algo, né? Que aqui o sentido é necessitar. Ou quem necessita de algo. Então, o verbo precisar aqui é um verbo transitivo indireto. O seu complemento é o objeto indireto, aqui ó, regido pela preposição de. O verbo proceder é intransitivo nas acepções de agir e de ter fundamento. Observem, a médica procedeu corretamente. A médica agiu corretamente. Nestes sentidos, proceder é um verbo intransitivo. Essa história procede? Essa história tem fundamento? Eu tenho aqui o verbo proceder sendo intransitivo. O verbo proceder é transitivo indireto e requer a preposição a no sentido de dar início ou de executar, realizar. Exemplo, a professora procedeu à aula. A professora iniciou a aula. O verbo proceder aqui é transitivo indireto, exige complemento com preposição, chamado de objeto indireto. O verbo proceder é habitualmente considerado transitivo indireto no sentido de provir, derivar, descender, originar-se e rege a preposição de. Procedemos de uma família muito zelosa, né? Descendemos de uma família muito zelosa. Observe que o verbo proceder exige complemento e o complemento tem preposição, que é a preposição de. Então, ele é um verbo transitivo indireto e o objeto ou seu complemento é o objeto indireto. O verbo querer é verbo transitivo direto, no sentido de desejar. Você quer sorvete? Você deseja sorvete? Então, o verbo querer, no sentido de desejar, é transitivo direto e exige um complemento sem preposição, que é o seu objeto direto. O verbo querer é transitivo indireto e exige a preposição a no sentido de estimar, querer bem. Quero muito aos meus pais. Estimo muito aos meus pais. Então, aqui o verbo querer é transitivo indireto. O seu complemento é um complemento que traz a preposição a, então um objeto indireto. Observem aqui a preposição a, mais o artigo os. Visar. O verbo visar é transitivo direto nas acepções de apontar, mirar e, por o visto, validar ou autenticar. A arqueira visou o alvo. A arqueira apontou, mirou o alvo. Então, nós temos o verbo visar como transitivo direto e o alvo, o objeto direto. Já avisei o cheque. Já validei o cheque. O verbo aqui é transitivo direto
e que exige um complemento, que é o objeto direto. O verbo visar é transitivo indireto e exige a preposição a na acepção de pretender, ter em vista, objetivar. Exemplo, ele visa a um aumento salarial, né? Ele pretende, objetiva, tem em vista um aumento salarial. Então, nestes sentidos, nós temos o verbo visar como transitivo indireto. Exige um complemento, é um complemento com preposição, que é a preposição a, que é chamado de objeto indireto. O verbo visar, né, no sentido de pretender, objetivar, tendo por complemento um verbo no infinitivo, verifica-se modernamente na variante padrão da língua a tendência de se omitir a presença, a preposição, na verdade, a, né, a preposição a, na introdução do complemento. Observem aqui, ele visa a obter nota máxima no teste. Como é que a gente escreve? Ele visa obter nota máxima no teste. Nós omitimos a preposição a, mas o verbo visar, ele é um verbo transitivo indireto. Quando, vamos voltar aqui, ó, indireto, exigindo a preposição a, quando ele tem aí o sentido de pretender, ter em vista, objetivar. Encerramos aqui a nossa aula sobre regência verbal. Na próxima aula daremos continuidade aos nossos estudos de gramática. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima aula.